Igreja querida, amigos, parentes, os que estão perto, os que estão longe, quero saudar a todos vocês com aquilo que há de mais precioso, que é a graça do Senhor Jesus. Esta virtude preciosa que Jesus veio trazer. A lei foi trazida, a lei de Deus tão boa, tão importante, através de Moisés, mas a graça que nos capacita de uma forma sobrenatural a cumprirmos os mandamentos do Senhor, ela veio através de Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, nos diz assim. Queridos, eu lembro que uma das últimas coisas que eu disse na última pregação foi, no último domingo, último, foi que hoje provavelmente nós faríamos um resumo a respeito do assunto que temos visto nessa relativamente longa série que chamamos a Guerra Espiritual. Desde o princípio da semana, as coisas têm tomado uma direção diferente. E eu queria dizer para os irmãos, para os que nos ouvem, que eu tenho decidido interromper a programação que nós temos seguido, porque eu quero trazer uma mensagem que está no meu coração e que é sumamente importante e relevante para o momento que nós estamos vivendo no mundo. Nós nos encontramos no meio de uma crise mundial de saúde totalmente inesperada. Não tem precedente na história do planeta que possa se comparar com o momento que estamos vivendo. E através de uma sequência de eventos, o Senhor, então, que conduz as nossas vidas, Ele me conduziu a parar sobre a história desse rei na antiguidade, rei Ezequias, que em muitos sentidos viveu uma situação de crise, enfrentando o inesperado. E é sobre isso que eu quero que nós meditemos nessa noite. Pai querido e amado, as nossas intenções, nossos desejos, sejam exatamente as Tuas intenções, os Teus desejos e muito mais, Senhor. Nós pedimos para que o Senhor nos capacite a realizar, não só a desejar, mas a realizar pela força da Tua graça, realizar a Tua obra, algo que permaneça nos corações, algo que seja um fator diferenciador no nosso dia a dia e que nos abençoe a Tua palavra posta em ação pelo poder da Tua graça em nós, que ela nos capacite a vivermos vitoriosamente no meio desta crise. Eu te peço no nome de Jesus, amém. Muito bem, Ezequias, esse é o nome do rei sobre o qual eu quero falar com vocês nessa tarde, nessa noite. Ezequias era um rei, um descendente direto do grande rei Davi, e ele foi um dos melhores, se não o melhor, de todos os reis que jamais viveu, que jamais reinou na nação de Israel, ou se vocês preferirem, na nação de Judá, que era particularmente onde ele reinava, na parte sul, depois que o reino do norte foi levado cativo, jamais retornou. Ele se assegurou de que ele queria guardar os mandamentos do Senhor, e a palavra do Senhor nos diz que ele fez isso e ele prosperou. E a palavra diz assim, em 2 Reis, capítulo 18, de 5 a 7. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de modo que, depois dele, não houve um semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque ele se apegou ao Senhor, não se apartou de o seguir e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o Senhor era com ele, para onde quer que saísse, prosperava. E assim foi a história, resumidamente, dos primeiros anos, dos primeiros 14 anos da vida como rei deste moço Ezequias. Nem tudo foram flores na vida de Ezequias. Como eu disse para vocês, por volta do 14º ano do seu reinado, a nação mais poderosa da época, a grande potência militar da época, a nação dos assírios,
eles desceram, vieram contra a nação de Israel. Eles já tinham, contra a nação de Judá, contra o reino de Ezequias. Eles já haviam, 10 anos antes, levado cativos para sempre as tribos do norte. E agora eles vêm contra o remanescente do sul, cujo rei era Ezequias, lá na cidade de Jerusalém. Vejam só, a palavra nos mostra em 2 Reis 19, um longo trecho de 14 a 37, eu vou ler apenas alguns versículos para vocês, como que Ezequias, diante do inevitável, que era uma derrota, diante da grande potência militar, como eu disse, os assírios, rei Senaqueribe, como Deus o livrou de uma forma tão milagrosa. Vale a pena ouvir o texto como ele é descrito. O rei Senaqueribe enviou mensageiros de uma pequena cidade, uma cidade militarizada de defesa de Judá, a qual ele havia conquistado, chamado Laquis, que ficava a cerca de 70 quilômetros ao sul de Jerusalém. De lá ele manda embaixadores que, do lado de fora dos muros da cidade de Jerusalém, completamente cerrada, completamente fechados os seus portões para não permitir a entrada dos inimigos, do lado de fora, eles promoveram um dos maiores espetáculos de insulto, de deboche, de o que você pode imaginar de ridicularização, não só da pessoa de Ezequias, mas também do Deus, o grande Deus que nós servimos, o Deus de Israel. Uma carta acabou vindo às mãos de Ezequias, que havia ordenado ao povo para não retrucar, para ficar calado. Uma carta de desafio veio às suas mãos. E Ezequias, então, lendo a partir do capítulo 19, versículos 14, diz assim, 2 Reis: Ezequias, pois, tendo recebido a carta das mãos dos mensageiros assírios, e tendo-a lido, subiu à casa do Senhor e a estendeu perante o Senhor. E Ezequias orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás assentado sobre os querubins, Tu mesmo, só Tu, és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, ó Senhor, os teus olhos e vê, e ouve as palavras de Senaqueribe, com as quais enviou o seu mensageiro para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria têm assolado as nações e as suas terras e lançado seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra das mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, grande profeta Isaías, sobre o qual nós sabemos tantas coisas, era o profeta nos dias de Ezequias. Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu ouvi o que me pediste no tocante a Senaqueribe, o rei da Assíria. Uma luta desigual, uma guerra perdida por antecipação. E vejam só, um homem humildemente orando ao Senhor, e a partir do versículo 35 você ouve a palavra do Senhor em grande e alto bom som, dizendo: sucedeu, pois, naquela mesma noite do dia em que Ezequias orou ao Senhor, que saiu o anjo do Senhor, a tradução diz, um anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles, os soldados que estavam postados do lado de fora, cercando Jerusalém, do lado de fora da muralha. O anjo do Senhor veio e feriu de morte a 185 mil deles. E levantando-se os assírios pela manhã cedo, eis que eram todos cadáveres. Os que sobraram olharam ao redor, estavam todos mortos. E então a notícia deve ter sido dada com grande urgência a Senaqueribe, que estava em Laquis, o rei da Síria. Então ele se retirou e, voltando, habitou em Nínive. A outra escritura sobre esse texto nos diz que, envergonhado
ele se retirou de volta para a capital da Assíria, onde ele reinava, a cidade de Nínive. E quando ele estava ali, adorando na casa de Nisroque, o seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o mataram à espada e fugiram. Este foi o fim do grande rei Senaqueribe, em resposta à oração do simples, humilde servo do Senhor, o rei Ezequias. A sua oração, num momento extremamente crítico, foi ouvida. Mas vejam só, de repente, não se passou nenhum ano desde essa tentativa de invasão de Senaqueribe. Não se passou um ano e aí está Ezequias, uma vez mais, no meio de uma outra crise. A palavra do Senhor diz que ele ficou muito doente. Nós lemos em Isaías capítulo 38. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte, a ponto de morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. O profeta está chegando, de certo esse homem vai ter uma palavra boa para mim. Ouçam a palavra que Deus pôs na boca do seu profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Ezequias: ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Eu vou interromper a leitura da palavra nesse instante e fazer alguns comentários que são muito pertinentes àquilo que nós já temos visto. Nós então estamos vendo a história de um rei piedoso, um rei bom, provavelmente, como alguns sugerem, o melhor de todos os reis do povo de Israel, colheu tantas e boas consequências e cumprimentos da promessa de Deus sobre a sua vida, e ficou doente ao ponto de morrer. Era grave a enfermidade dele. Mais tarde nós vamos ver que foi algo relativamente arrastado a partir do momento que ela se instalou, mas ela progrediu rapidamente em direção à morte. E de repente, não só o rei, mas todo o povo de Israel estão lançados no meio de uma crise, uma enfermidade grave sobre um rei, e um rei que, ao que tudo nos indica, não tinha sequer, nesse ponto da sua vida, com 39 anos de idade ele não tinha ainda um descendente que pudesse ocupar o trono no seu lugar. Isso era uma situação calamitosa para a pequena população da cidade de Jerusalém, para o reino de Judá. Calamitosa. Nós sabemos o que significa, muitos de nós sabemos o que significa ter uma doença grave, um dos membros da nossa família, não é? A doença muda tudo. Tratamento de câncer, diálise, alguém que sofra um trauma, um acidente, o desenvolvimento de um problema mental progressivo. Nós sabemos como as coisas mudam ao nível do lar, como a rotina muda, como as prioridades têm que ser mudadas, a angústia cresce nos corações, tantas coisas se desmoronam, sonhos são adiados, deixam de existir e assim por diante. E esta é uma crise pela qual nós estamos passando, amados, e não só na nossa casa, ou como foi no reino de Judá, uma porção relativamente restrita da humanidade, muito restrita, mas agora, por alguma causa que só o Senhor conhece, eu vou voltar a isso, toda a humanidade tem sido afligida por um mal potencialmente mortal. Nós não sabemos, um vírus imprevisível, um vírus que alguns o adquirem, não tem sintomas, outros adquirem, têm sintomas leves, outros o adquirem e progridem rapidamente para situações críticas, requerendo os mais sofisticados meios de suporte vital,
terapia intensiva e morte. Nós temos visto isso com os nossos próprios olhos, todos nós que temos alguma consciência dos fatos, nós vemos o começo, estamos no meio dessa situação e não temos ideia de quando virá o fim. Esta é a crise para a qual eu espero que o Espírito Santo busque da palavra do Senhor com a sua pinça e Ele coloque as lições que poderão nos dar libertação dessa crise na vida de todo aquele que ouve a palavra de todo o seu coração. Quanto a Ezequias, nós não sabemos que doença ele tinha, só sabemos que ele chegou ao ponto de morrer, não é? E eu vou voltar a essa indagação no meio do povo, o que vai acontecer com o reino se ele morrer? Quem é que vai reinar no lugar dele? Imagine o povo desesperado orando pela cura de Ezequias, como nós oramos por alguém que tenha caído enfermo entre os nossos queridos, não é verdade? Então, a palavra do rei, ou a palavra de Isaías, o profeta, não adicionou muito consolo à situação, tão somente ele informou que o rei não iria viver, foi muito enfático. Põe as coisas em ordem, você não vai viver, você vai morrer. Que choque, queridos, que choque. Tente se transportar para aquela época, que choque. Principalmente quando se levava em consideração uma vida tão consagrada, um passado tão abençoado por Deus. Isso cria dilema de fé na mente de muitas pessoas. Isso cria uma situação em que muitos acabam concluindo que não dá para concluir em Deus, não dá para confiar em Deus. É muito imprevisível. Ele tem seus meios de lidar com os homens e nós somos estranhos aos meios que Deus usa. Nós não temos ideias daquilo que é o intento de Deus. Mas não nos desesperemos, querido. Essa história ela tem um final feliz. Eu vou antecipar para vocês o final da história. Deus curou Ezequias. Nós vamos caminhar sobre essa história, talvez por 2 domingos, eventualmente 3 domingos, porque ela é muito ampla e muito cheia de lições para nós. Mas o grande valor dessa história, eu quero que você se mantenha ligado nela. Talvez você vai ser motivado aí procurando na sua própria Bíblia, vai escrever durante a semana, igual algumas pessoas queridas fazem: pastor, eu não entendi aquilo, eu não entendi isto, me explica aquilo outro. E é desta investigação da palavra do Senhor que a fé cresce no meio do povo. Mas o grande valor, como eu ia dizendo, dessa história, é que através dela, Deus nos conta que como resultado dessa crise, o povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Jerusalém e o rei Ezequias particularmente, de uma maneira mais forte, passaram por 5 situações que são muito familiares a todos nós. E para cada uma delas, eu tenho a esperança que Deus vai nos dar a orientação sobre como nós podemos ser vencedores e como nós poderemos chegar do outro lado desse vale sombrio que representa estas 5 fases de resposta à crise. A primeira delas é uma fase de choque, uma fase de ficarmos estupefatos diante da situação, sem direção. O que fazer? Com a bênção de Deus, nós devemos meditar sobre esta fase hoje. A segunda é o aparecimento de esperança no coração. A terceira é a fase da angústia. A quarta, a fase da fé. E a quinta, a fase da gratidão. Gratidão. Vou repetir para vocês. Toda crise, toda situação inesperada em que nós temos que enfrentar algo que nós não estávamos preparados para enfrentar, gerará em nós sempre uma reação de choque, uma reação de esperança, uma reação de angústia, de fé e de gratidão. Bem, a nossa vida que parece tão certa, de repente temos a realidade do coronavírus, não é? Aí essa é a nossa base de comparação com a enfermidade do rei Ezequias. Vamos ver como ele respondeu. Como foi que ele respondeu a esta crise?
e a palavra do Senhor deixou isso registrado, e ela é a palavra que nos diz que tudo quanto está escrito para o nosso ensino foi escrito. Nós não estamos aprendendo história antiga, nós estamos olhando para as disposições de um Deus eterno sobre a vida de uma pessoa, uma história que foi escrita na sua palavra, que atravessou os séculos para chegar até nós, hoje, no mês de agosto de 2020, no meio desta crise. Deus a transpôs do passado, uma crise do passado, para hoje, para demonstrar a sua libertação, o que Ele faz. Nós poderíamos, e com toda razão, passarmos todo o tempo aqui louvando a Deus porque Ele é maravilhoso, porque Ele é soberano, porque Ele tem poder sobre todas as coisas, porque sob os pés de Jesus foram colocadas todas as coisas, todos os poderes, no céu, na terra e debaixo da terra. Nós poderíamos passar o tempo ao redor dos atributos de Deus. A palavra nos conta, e seria o tempo necessário seria tão longo, e nós jamais chegaríamos ao fim para exaltar a Deus por todo o seu poder e aquilo que Ele nos diz. Mas nós vamos destacar algumas coisas, e vamos particularizar na reação que Ezequias teve, porque esta é o que nos serve como exemplo, como modelo. Eu gosto muito de escrever para irmãos queridos, que têm sido exemplos para a minha vida. E eu digo, da maioria das vezes que escrevo, eu digo para eles: a graça de Deus tem operado na sua vida, produzindo tal e tal coisa, e você é um exemplo na minha vida. E digo isso com verdade, e não poucas vezes, no meio do nosso povo querido. Agora, o que eu quero dizer é que a graça de Deus operou sobre Ezequias no passado, e fez algumas direções, abriu algumas direções para ele, e nós temos que emular, nós temos que olhar para aquilo que aconteceu na vida de Ezequias e transportarmos para a nossa vida. A graça continua disponível, é o recurso através do qual Deus o fará, mas nós não podemos perder de diante dos nossos olhos, da nossa determinação, o fato de que temos que imitar este servo do Senhor, como Paulo propôs muitos séculos depois no Novo Testamento. Sejam meus imitadores, diz Paulo, como eu sou de Cristo. É uma questão de imitarmos as boas condutas propostas pelo Senhor, fortalecidos pela graça de Deus, que é o que possibilita todas as coisas. Primeira coisa que ele fez: ele buscou o Senhor em oração. Vocês lembram dos trechos? Eu estou aqui meio combatendo a minha própria indisposição de lê-lo uma vez mais, mas não deve existir essa indisposição, e eu vou ler os 3 pequeninos versículos que eu li para vocês inicialmente, do trecho de Isaías 38. Naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Deixa eu descer aqui aos detalhes dessa reação. A primeira coisa que ele fez: ele buscou a Deus em oração. E não somente em oração, ele se virou para a parede. Eu visualizo Ezequias no seu leito de enfermidade, recebendo o homem de Deus, o profeta Isaías, e ao ouvir as palavras, ele estupefato, em grande crise interior, em grande choque no seu coração, ele vira-se para a parede, deixando de lado tudo o que os seus olhos poderiam contemplar, todos aqueles que os seus olhos pudessem contemplar, até mesmo o grande profeta Isaías, pelo qual eu imagino que ele tinha tremendo respeito, e ele não se importa com nada mais. Ele vira para a parede e ora para o Senhor. Uma atitude fascinante. Talvez eu e você, eu faria muitas perguntas, antes de mais nada ficaria branco e com o coração saltando, querendo sair pela boca, e tentaria pensar no maior número de perguntas possíveis para Isaías, não é?
Como foi que o Senhor falou com você? Você tem certeza que foi o Senhor mesmo? Quanto tempo eu vou viver? Como será que devo fazer? Eu vou ter dor? E outras palavras e outras coisas mais. Mas é interessante que a palavra do Senhor nos diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Deus revela certas coisas e outras coisas não. E o servo do Senhor, Ezequias, a sua atitude sugere que ele sabia muito bem que Deus estava lhe contando algumas coisas. Você está tão doente, você vai morrer. E ele não contou outras coisas. Deus tem os seus segredos, mas ele sabia que podia orar por aquilo que Deus tinha revelado. E ele ora a respeito dessa questão, dele estar condenado à morte por aquela enfermidade. Ele vira-se para a parede, ele olha para o Senhor, ora ao Senhor, como que se isolando, tirando os olhos, como diz, de tudo e de todos, e ele vai à presença de Deus em oração, olhando somente para Ele. Oh, queridos, nós temos que olhar para a nossa própria disposição de alma e de coração. Eu não creio que eu tenha falado apenas sobre mim, quando eu disse que normalmente nós temos tantas perguntas quando recebemos um choque, quando uma notícia nos choca, quando algo tremendo nos faz ver que estamos numa crise enfrentando o inesperado. Nós temos perguntas, nós buscamos pessoas. Tantas vezes nós pensamos no remédio, nós pensamos no médico, nós pensamos se o exame falhou, ou nós pensamos em fatores humanos. A nossa mente não está necessariamente ligada ao Senhor. E eu creio que essa disposição da nossa carne débil, nossa carnalidade, a qual nós estamos presos, é um fato que nós não podemos negar. Mas nós podemos pedir ao Senhor misericórdia, nós podemos pedir ao Senhor graça, e nós podemos ser uma pessoa, pela sua graça, pelo poder que Ele nos dá, que faça como Ezequias o fez. Nós nos isolamos de tudo e de todos e clamamos a este grande Deus. Mas, pastor Nery, por que eu haverei de orar para Deus, orar para Jesus? Eu sei que Deus tudo pode, mas isso é um sentimento tão vago. Eu estou precisando de soluções práticas para a minha situação. Vocês lembram quando Ezequias recebeu aquela carta ameaçadora do rei Senaqueribe? O que ele fez? Ele entrou na casa do Senhor e ele abriu aquela carta diante do Senhor. Ele clamou de todo o seu coração. Num certo sentido é o que ele faz dessa vez, sabendo da sua enfermidade. Mesma atitude, buscando aquele que só pode ajudar, buscando aquele de cujas mãos vem o poder que supera tudo que o homem possa fazer. Ele sabia, ele foi atendido uma vez, ele teve essa experiência com o Senhor. Agora ele busca o Senhor numa situação muito mais grave, porque pode ser que se a sua nação fosse invadida por Senaqueribe, talvez ele até sobrevivesse, talvez os seus familiares sobrevivessem, talvez ele fosse arrastado lá adiante para o reino da Síria e vivesse como um escravo, como algumas pessoas, com alguns outros reis viviam. Tantas vezes quando conquistados o seu reino por um reino invasor, mas as possibilidades eram relativamente vagas. Agora não havia problema, era aquele olhar, olho no olho de Isaías, dizendo: você vai morrer, a situação muito mais grave. Queridos, eu não sei se o Espírito Santo falou essa linguagem com ele ou não, mas ele falou ao meu coração nessa manhã, e eu queria repartir com vocês 4 versículos da palavra. Um deles está no trecho de Colossenses, capítulo 1, dos versículos 15 até o versículo 20. Eu vou ler apenas um trecho desse precioso texto falando sobre Jesus. Por que buscar Jesus em oração? Ele, Jesus, diz o texto, Colossenses 1, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas foram criadas por Ele e para Ele, é tudo dele. E esse é o verso que mais toca o meu coração. Ele é antes de todas as coisas, e nele, Jesus, tudo subsiste. As coisas só subsistem porque Jesus quer.
porque Ele determina. O meu coração só vai dar a próxima batida, porque Ele determinou. E a próxima, porque no momento que Ele diz, não mais, não mais. Ele é a pessoa que tem na sua mão o poderio. Ele é aquele que comanda o universo no seu aspecto de macrocosmos e no microcosmo nosso interior. Ele é o que comanda os movimentos desse vírus. Ele é o que comanda as nossas vidas. Para quem mais nós haveríamos de clamar num momento como esse? Para quem mais? Por isso que a palavra do Senhor nos diz, seguindo em Hebreus, fazendo coro com esse texto, dizendo, o Filho, Jesus Cristo, Hebreus 1, de 1 a 4, o Filho, Ele é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser. Ele é o que sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Nessa noite você está me ouvindo, os fatores que o levam a ouvir são tão incontáveis, eles são tão impossíveis de serem medidos, de serem identificados. São muitos fatores. Grosseiramente falando, nós sabemos que todo som ele se move através de ondas mecânicas que deslocam pequenas colunas de ar e que entram pelo nosso ouvido e que fazem vibrar o tímpano lá na separação de ouvido externo, ouvido médio, e esse tímpano, por sua vibração, ele acaba conduzindo esse impulso ainda mecânico, que é transformado num impulso nervoso que sensibiliza as radículas desse nervo que leva ao cérebro o reconhecimento do som, a identificação daquilo que está sendo falado, o significado, e já se comunicando com outros centros do nosso cérebro para nos dar a resposta adequada. É tremendo a mecânica disso tudo, é algo tremendo e fascinante em qualquer setor da nossa vida, mas muito mais tremendo, e esse é o conhecimento que eu quero despertar no meu e no seu coração nessa noite. O Espírito Santo quer que nós deixemos que Ele desperte nos nossos corações o fato de que Jesus é o esplendor, o resplendor, é o brilho da glória de Deus, e Ele sustenta todas estas coisas através da sua palavra poderosa. Faça-se, não faça-se, continue, não continue, siga, pare, é tudo uma prerrogativa do nosso Senhor Jesus. E por isso a palavra do Senhor nos diz, retumbante, em Hebreus capítulo 3, aos santos irmãos, está falando para pessoas que conhecem o Senhor Jesus, fixem os seus pensamentos em Jesus. Fixem os seus pensamentos naquele que pode todas as coisas. Portanto, nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, agora em Hebreus 12, não mais em 3, ele nos diz, livremos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança com a corrida que nos é proposta, tendo os olhos postos fixamente em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amados, o problema é que nós temos estado olhando para muitas direções, não é verdade? Para muitas direções diferentes, e ali no seu leito de dor, Ezequias, ele não quer ver nada nem ninguém, mesmo que seja o grande profeta que está diante dele. Ele vira-se para a parede, para não só fisicamente, mas também mentalmente, espiritualmente, estar a sós com Deus. Ele não precisava de um parceiro de oração, ele precisava entrar na presença do Deus que ouve a oração do pobre, do necessitado e do desesperado. E nós temos que nos ver nessa situação. A crise pela qual nós estamos passando pode parecer estar um pouco mais diluída, principalmente se você está gozando de saúde, como graças a Deus eu estou, minha família e as pessoas do meu contato mais imediato, ainda que alguns tenham caído com a enfermidade, com a graça de Deus tem se levantado, tem se reerguido, mas a grande verdade é que essa situação é de uma grande impredicabilidade. Nós não sabemos o fim disso tudo, e nós
temos na nossa razão algo que desafia a nossa fé, desafia o crédito que nós damos para o grande autor de todas estas coisas, o grande comandante do universo, que é Jesus, e nós baixamos o nível e nós olhamos tão somente para aquilo que está na horizontal, aquilo que nós ou outras pessoas podem fazer. E eu queria nessa tarde dizer que eu creio de todo o meu coração que o Senhor está entre nós para trazer a vida novamente, para que nós deixemos que Ele traga a vida novamente, uma fé descomprometida com homens e comprometidas tão somente com o grande autor e aperfeiçoador da fé, o Senhor Jesus Cristo, que controla todas as coisas. É nele, queridos, que nós temos que colocar o nosso foco, é nele, é a Ele que nós temos que orar no meio desta crise. Vamos ser sérios sobre essa crise e vamos orar. E orar, o segundo ponto, orar pelo impossível. Orar pelo impossível. Nós sabemos que Deus aparentemente tinha fechado a questão sobre vida ou morte de Ezequias, proferindo através de Isaías a sentença de morte. Mas, e nós veremos o detalhe, se o Senhor nos der vida e nos permitir falar outras vezes a esse respeito, Deus ainda lhe deu 15 anos de vida, e nós vamos saber como isso se processou. Então eu estou querendo hoje apenas insinuar-me com uma pequenina, mas forte e pungente mensagem, de que a oração pode mudar o curso da história. Eu não vim aqui fazer espetáculos de nenhuma natureza e nem produzir uma elevação na sua autoestima e nem motivá-lo a pensar tanto a respeito de Deus que mecanicamente você o faça. Mas eu gostaria que você entendesse aquilo que a palavra de Deus diz, e o que nos capacita a entender é simplesmente abrir o coração e pedir para Ele: fala, Senhor, o teu servo ouve, eu quero ouvir, eu quero aprender a tua palavra. E nós temos que ouvir este fato, nós temos que ouvir isso através de que o Espírito nos convencerá do nosso pecado. A mim convence do meu pecado. Ele diz: eu os convencerei do pecado porque não creem em meu nome. Jesus falando. E isto é o que Ele deseja fazer para nós. A oração, ela muda o curso da história, se Deus assim decidir. Ele tem todas as coisas nas suas mãos. Eu preciso falar mais a esse respeito. Primeiro ponto é que existe uma doutrina muito conservadora, muito peculiar, muito ouvida, muito frequentemente anunciada, que ela diz mais ou menos assim, que a oração, nós oramos para que Deus nos mude através da oração. Eu creio que há verdade nisso. É a verdade, no rebelde de se tornar um indivíduo mais submisso, no impaciente de se tornar mais paciente, tudo pela graça de Deus, nada pela fábrica do homem, fábrica de qualidades que não existe, mas algo vem ao lado desta verdade, quando muito uma verdade parcial, que se insinua e diz assim, que embora a oração nos dê esta mudança que resulta na bênção de convivermos em paz com uma situação adversa, todavia a oração ela não tem poder para mudar a situação adversa. Queridos, isto não está na Bíblia. Isto não está na Bíblia. Eu estou para lembrar um verso direto, um verso cortante que diga: a oração muda o homem, mas ela na realidade não tem poder para mudar situações. Isso é um mau entendimento da palavra do Senhor. E este verso de Filipenses, esse trecho, tem sido evocado quando o Senhor tão bondosamente nos diz através de Paulo: não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo sejam conhecidos os vossos pedidos diante de Deus pela oração, pela súplica e ações de graça, e a paz de Deus, a mudança do homem que ouviu que estava sem paz, estava ansioso, a paz de Deus que excede a todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
Ponto neste setor de ensinamento da palavra do Senhor. E alguns têm feito, se seguir a esse pensamento, um pensamento humano, como que induzindo o povo de Deus, dizendo assim: isso é tudo que Deus faz. Você lança a tua ansiedade sobre Ele, você lança a tua preocupação sobre Ele te deixa em paz. A paz de Deus que excede toda a circunstância, mas a circunstância mesmo continua a mesma. Mentira! Isto não é assim. Nós estamos lidando com Deus conforme você viu, já em 2 demonstrações na vida de um só rei, que é Ezequias. Uma guerra perdida, uma situação totalmente desacreditada, e agora uma situação mais diretamente ligada a ele, que é a situação de saúde. A palavra do Senhor nos diz que Deus tem poder de livrar. Ezequias foi invadido pelos assírios, como está dizendo, a grande potência da época. Imagine uma situação onde os Estados Unidos, o seu exército com todo o poderio bélico nuclear, ele marche para atacar a Nicarágua, a Jamaica, o Haiti, um dos pequenos países aqui próximos a nós. Foi mais ou menos nessa proporção que a Síria veio contra Israel. Imagine que, para a situação geral de grande surpresa, os Estados Unidos fossem derrotados pela Nicarágua ou pelo Haiti ou por Jamaica, seja quem for o país tão mais desfavorecido militarmente que pudesse ser o alvo da sua invasão. Foi mais ou menos esse o impacto. E todo o documento que nós temos é esse da palavra do Senhor, de que o Senhor disse através de Isaías que aquele homem, Senaqueribe, não lançaria uma flecha contra a cidade de Jerusalém. E isto não aconteceu. Nenhuma flecha, nada, não houve ataque. Deus dissipou aquele exército. E agora, atacado por uma situação extrema, ele ora ao Senhor pedindo o impossível. Ele lamenta-se diante do Senhor. E é isso que nós vamos aprender, tendo eu antecipado para vocês que ele foi curado. Deus deu 15 anos de vida para ele. Deus havia determinado: você vai morrer. Ele ora, Deus muda a sua determinação e diz: você vai viver mais 15 anos. Sabe o que nós estamos aprendendo aqui, amados? Algo que nós não podemos deixar escapar dos nossos corações. Ó Senhor, não deixe isso escapar do meu coração. Ora igual, amados. Sabe qual é o conceito? Que a soberania de Deus, o todo poderio do todo-poderoso Deus, ele inclui, por algum motivo que eu não entendo, a oração do seu povo. Como diz o meu pastor Ivênio, por algum motivo não revelado, Deus precisa das nossas orações para realizar coisas que trarão glórias a Ele. E nós vemos isto em toda a Bíblia. Por alguma razão eu não compreendo. Porque Deus não determina, porque Deus não disse para Isaías: você vai e diga para aquele homem, meu servo, meu querido servo, que tem me servido desde o primeiro dia do seu reinado, esse servo que eu já demonstrei a minha graça para ele, livrando do rei Senaqueribe da Síria, agora você vai e diz assim: tá ruim essa doença, né? Pois eu quero dizer para você, para a glória de Jesus, que Ele vai te levantar desse leito, Ele vai te dar 15 anos de vida. Não, Deus, Ele não está jogando com as emoções do rei Ezequias. Ele está falando da sua determinação. Mas nós vemos aqui que a determinação de Deus, ela pode ser, ou a vontade de Deus, ela pode ser mudada pela oração dos seus servos e servas. Ela pode ser mudada. Deixa eu dizer 2 coisas para nós lançarmos uma âncora muito forte para que o nosso barquinho do nosso entendimento não fique vagueando ou vagando sem uma boa base bíblica. Quando você fala sobre vontade de Deus, a palavra nos traz 2, no Novo Testamento, com os equivalentes em hebraico. Eu fui buscar apenas os equivalentes no grego, da vontade de Deus. Existem 2 palavras que a Bíblia usa. A primeira palavra, para aqueles que gostam de saber como era a palavra em grego, é a palavra boulé. A palavra boulé, que quer dizer desígnio, determinação, propósito de Deus. Algo que ninguém poderá mudar.
Esse é o desígnio de Deus. Isso não adianta. Você pode orar, você pode jejuar, você pode o que quiser. O que você fizer será de nenhum resultado para mudar aquilo pelo qual você está orando. No caso, Deus provavelmente vai encher o teu coração de paz e descanso, mas os teus olhos verão a vontade de Deus ser realizada, pouco importa o teu próprio desejo. Este é bulê, é a palavra propósito de Deus, desígnio, determinação. A palavra de Deus nos traz, estranhamente, não muitas situações assim. Nós vimos o nosso estudo recém-terminado, que o fim do diabo, do anticristo, dos seus demônios e de todo aquele que rejeita o evangelho do Senhor Jesus, será no lago de fogo e de enxofre, onde eles serão atormentados para todo sempre. Todos se lembram disso. Isto é bulê, isto não vai mudar. Este é desígnio do Senhor. Ele não vai tratar do pecado de outra maneira, ele não vai tratar do rebelde Satanás e dos seus asseclas de outra maneira, nem do anticristo, o falso profeta. É assim que será. Eu tenho uma coleção de versículos, eu não creio que o tempo vai me permitir dar para vocês, de exemplos de bulê. Eu achei interessante que lá no Novo Testamento, ele nos conta da situação quando Deus chamou Davi para dormir, para morrer. O seu fim, diz assim, Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração, pela vontade de Deus, morreu, dormiu. Estava determinado aquele dia. Davi podia fazer o que fosse. Oh Deus, eu queria tanto. Não, ele iria morrer naquele dia. Nada iria mudar o bulê de Deus. Esta vontade que nada nem ninguém pode mudar. Para a glória de Deus e para o grande alívio do meu coração, eu queria dizer para vocês o reverso da moeda. Que existe uma segunda palavra, que é a palavra grega telema, que a tradução é a palavra vontade, que reflete um desejo de Deus. Deus deseja tal coisa, é a vontade de Deus que seja feito assim. Mas se é a vontade de Deus, porque Ele já não faz? Aí entra o mistério, queridos. Pode acontecer ou não, dependendo das orações do seu povo. E isto inclui também um aspecto de guerra espiritual, sobre a qual nós falamos, e talvez vamos dar uma pinceladinha ao longo desse mini estudo que vamos fazer. Vejam só, Deus tem vontades que não se cumprem. Mas isso é muito chocante. Existem coisas que Ele não acontecerão. Você vai ler em 1 Timóteo capítulo 2, quando ele fala sobre as autoridades, sobre nós orarmos pelas autoridades, uma coisa fascinante. Ele diz assim, porque é da vontade de Deus, é da telema de Deus, do desejo de Deus, que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Isso tem acontecido ao longo da história? Todos os homens têm sido salvos? E não é verdade. Muitos resistem ao Evangelho, e a Bíblia fala a respeito deles de uma forma prospectiva, vão ser condenados para todo sempre, porque eles têm a oportunidade, eles têm o livre acesso à graça de Deus, a qual eles rejeitam e seguirão marchando então para um destino que Deus não queria. A respeito de outra situação que Deus não queria, que me impressiona muito, está lá em Ezequiel capítulo 22, é um longo trecho também, eu vou ler apenas um ou dois versículos, uma situação de grande gravidade para a nação de Judá, grande invasão, juízo de Deus pesando por causa do pecado, aquilo viria para ferir a nação. E o Senhor nos diz, na palavra em Ezequiel 22:30, que eu busquei dentre eles, dentre o povo, um homem que se pudesse na brecha da intercessão diante de mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Eu corri os olhos pela terra e busquei uma pessoa que estivesse. Deus não queria trazer juízo sobre o povo. Não era o intento dele, a vontade dele, o telema de Deus era não fazer mal ao povo. Mas, ainda assim,
ele buscou alguém, um parceiro, uma pessoa, por mais insignificante que fosse, que estivesse orando, e ele diz: a ninguém achei, por isso eu tive que derramar sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor eu os consumi, e eu fiz que os seus caminhos lhes recaíssem sobre a cabeça, diz o Senhor. Entenderam bem a situação? Não era a vontade de Deus trazer juízo, mas ele, para que esta benigna vontade fosse cumprida, ele precisava de alguém que estivesse, uma pessoa que estivesse intercedendo, e ele não encontrou ninguém em toda a nação. Ele não encontrou ninguém. Nós temos outros exemplos, e eu creio que os irmãos vão se lembrar, muitos vão se lembrar, exemplos têm sido dados aqui. Vejam que coisa tão interessante. Moisés sobe ao monte, acompanhado de Arão e Hur, e lá no vale permanece o general Josué, comandando o povo de Deus a lutar contra um povo inimigo, os amalequitas. E lá do alto, Moisés vendo a batalha, e em algum momento ele começa a orar e ergue as suas mãos aos céus e pedir bênçãos a Deus. E bênçãos, Moisés era um homem já envelhecido, numa certa altura seus braços se tornam pesados, e ele para de orar exausto. E Arão e Hur ali olhando, observando e fazendo chegando às suas conclusões. E eles notam, depois de algumas vezes, que enquanto Moisés ora, lá no vale, a vitória de Josué sobre os amalequitas. Quando Moisés para de orar, eles olham, os amalequitas estão dando um coro nos israelitas. Aí falam: não, esse homem tem que orar. Eles colocam uma pedra debaixo de Moisés, como um assento, um agarra num braço, levanta, outro agarra no outro, levanta e ora aí, velho, vamos lá, nós temos que orar até o fim daquele dia, quando finalmente Deus dá a vitória completa. Que coisa interessante, se Moisés não orasse, o povo não iria ser vitorioso. Essa é a conclusão que a palavra do Senhor nos mostra. E eu tenho algumas outras situações, como Jonas, que Deus mandou para pregar em Nínive, dizendo: essa cidade vai ser subvertida, em 40 dias vai ser cinzas, vai acabar com tudo. E o povo da cidade, ao ouvir a ameaça do juízo de Deus sobre a sua iniquidade, o povo rasga suas vestes, eles se humilham e cobrem seus corpos de pano de saco, de cinza. Eles não que fosse um ritual, como que nos seus modos atingiu o coração de Deus, mas Deus olhou e Ele viu nos seus corações um verdadeiro arrependimento daquele mal que eles estavam praticando e pelo qual eles seriam destruídos. E Deus decide, por causa da oração do povo, Ele decide comutar aquele castigo, comutar a pena. E Ele diz: não mais. E Ele não destruiu Nínive naquela situação. Não destruiu. E nós seguimos vendo exemplos do profeta Daniel. Daniel, ele percebe lá no cativeiro da Babilônia, onde o povo estava já há um número de anos, ele percebe pela leitura da palavra de Deus escrita através do profeta Jeremias que o cativeiro deveria durar 70 anos. E por algum motivo, de alguma forma, ele faz as contas, ele que foi levado cativo para a Babilônia quando ele ainda era jovem, e ele percebe que o tempo acabou. Os 70 anos já tinham terminado. E ele clama ao Senhor, está em Daniel capítulo 9, ele clama ao Senhor, e ele pede perdão pelos pecados da nação, pelos seus próprios pecados. E ele clama: Senhor, o Senhor disse, a sua palavra disse que eram 70 anos e o tempo expirou. Naquele instante, Deus toca o coração do novo soberano daquela nação que os tinha por cativos, e a nação é libertada de volta para a reconstrução de Jerusalém. Não há dúvidas, meus irmãos, não há dúvidas, e eu poderia citar outro exemplo, que quando olhamos somente para o Senhor, como Ezequias fez, quando oramos sem prestarmos nenhuma atenção para aquilo que está na nossa horizontal,
Deus, se o Senhor quiser fazer aquilo que é lógico aos olhos humanos, o Senhor fará, mas se o Senhor quiser fazer algo que é ilógico e impossível, o Senhor tem poder de fazê-lo. Esta é a chave para que nós lidemos bem com a situação de crise com a qual rei Ezequias, teve que lidar. Vocês lembram quando Ezequias ora e ele diz assim: ó Senhor, lembra-te, na sua oração ele fala isso, e eu te peço, lembra-te do modo como eu tenho andado diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E ele chora amargamente. Alguns olham e falam assim: ele está cobrando Deus. Ele andou retamente, ele fez as coisas direitinho, e agora, na hora do vamos ver, ele apresenta a nota de serviços para Deus. Agora eu mereço ficar por aqui. Queridos, isso não é um pensamento de quem de fato conhece a Deus. A palavra dele nos diz, o Senhor Jesus nos diz, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Ele está falando de um caminhar com o Senhor, de uma correspondência com o nosso Deus, uma correspondência diária, onde não existe pecados separando a nós do nosso Deus, como diz Isaías 59, 1 e 2. Não é que a mão do Senhor está aleijada para não poder salvar, o seu ouvido está surdo, ele não pode ouvir, mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os seus pecados encobrem o seu rosto, o rosto de Deus, de vós, para que ele não vos ouça. Esta é a questão que é colocada aqui. E Ezequias não está pedindo pagamento de nenhuma dívida que Deus tinha para com ele. Não, o objetivo da oração de Ezequias claramente é este, como que dizendo: Senhor, o Senhor é testemunha do que foi a minha vida até esse ponto, como que dizendo: Senhor, o Senhor prolonga a minha vida por mais algum tempo, é assim que eu vou continuar vivendo, eu vou estar buscando a Tua glória, eu vou estar buscando o bem do povo. É bom nós termos uma carreira de boa consciência, é bom nós podemos nos reportar a esta forma de proceder, que a graça tem feito por nós, mas não com qualquer tipo de mérito pessoal, ou convencimento que nós temos méritos. Sabe por quê? Porque pessoas piedosas como Ezequias, elas sabem muito bem que são pecadoras e que nada merecem de Deus. Não é verdade isso, amados? Para você ter esse ponto bem identificado na própria oração de Ezequias, no versículo 17, do mesmo capítulo que nós começamos a ler, lemos 1, 2 e 3, você vai ver uma das frases da oração em que ele diz assim: Tu preservaste a minha alma do abismo e da destruição, tu lançaste para trás de ti, ou tu lançaste por sobre os teus ombros todos os meus pecados. Ezequias sabia quem ele era, lá no íntimo do seu coração. Ele buscava o Senhor, ele pedia perdão dos seus pecados, e esta era a base do seu caminhar com o nosso Deus. Mas a palavra nos encoraja a buscarmos viver com uma consciência limpa. É verdade que um dia nós vamos nos encontrar diante do Senhor, e a segunda carta de Pedro, versículo 10 e 11, nos diz assim, que pessoas, tendo em vista que tudo será destruído, os elementos se dissolverão, ardendo a terra, as obras, aquilo que nela há, serão descobertas. Então, diante disto, que pessoas deveis ser em santidade e piedade? Não é verdade que vocês devem ser pessoas que vivem aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus? É assim, amados. A palavra do Senhor nos emenda em Hebreus, dizendo assim, que sem santidade ninguém virá a Deus. Essa é a nossa luta diante do Senhor. Esse é o nosso caminhar diante do Senhor. Buscá-lo, buscar a sua graça, buscar a sua misericórdia com o perdão dos pecados que nós cometemos, e a sua graça que nos capacite a não cairmos nas armadilhas do inimigo. A sua graça que nos abençoe a identificar aquilo que é certo, aquilo que é errado, e nos dá força para cumprirmos com aquilo que a palavra do Senhor diz que nós devemos fazer. Ele chora amargamente.
e o Senhor vai ouvi-lo. Se o Senhor nos permitir, nós vamos dar sequência a essa mensagem na outra semana. Deixa eu resumir para vocês como reagir na crise. Nós estamos vivendo dias de crise, uma crise extraordinária na história do planeta Terra. Ela pode ser tipificada nesta crise que se abateu sobre o bondoso rei Ezequias. Nós temos sentido o choque que a situação tem causado sobre a humanidade, sobre nós, e nós não sabemos o que virá depois. O que nós faremos? Primeira coisa, nos isolemos com Deus. Que sejam muito mais frequentes do que têm sido os momentos em que você não quer ver ninguém. Nosso grupo de oração tem desenvolvido uma atividade tão boa. Eu vejo outros irmãos orando e louvando o Senhor na internet e juntos. É uma bênção. Deus tem feito grandes coisas entre nós e por isso estamos alegres. E nós temos alternado no outro grupo parcerias de oração. Orei 2 semanas com um grupo, outra semana. Muito bom, muito bom. Devíamos ter começado a fazer isso muito antes. Mas as dificuldades nos trazem ao aprimoramento dos hábitos, né? Alguém já disse algo mais ou menos parecido. Porém, queridos, não deixe que esses momentos com outros irmãos substitua o teu momento com Deus. É com Ele que você quer estar. Você e Ele, abrindo o seu coração, contando para Ele toda a sua angústia, pedindo para Ele aquilo que você foi convencido pelo mundo, pelo teu racionalismo, você foi convencido que são coisas impossíveis, e você vai orar pedindo o impossível para Deus, sabendo pela palavra dEle que Ele tem poder para fazer o inesperado e para mudar o curso da história. E este é o grande princípio que nós vemos aqui, que Ele nos atende, porque a sua soberania inclui a oração do seu povo e Ele se compraz em atender orações conforme a sua vontade. E a segunda coisa que vamos fazer, vamos buscar graça do Senhor para fazer, é andar corretamente, andar vidas retas diante do Senhor, porque esta é a palavra do Senhor que nos ensina que é um bom investimento andarmos de maneira planejadamente honesta, boa, pura diante do nosso Deus. Nós possamos olhá-lo, mirá-lo face a face, sem nenhum constrangimento, e nas várias nuances que a vida nos apresente, nós poderemos lembrar ao Senhor: Pai, eu tenho andado nos teus caminhos, aquilo que o Senhor reservar para mim, eu sei que é o que o Senhor reserva para os seus filhos queridos, e nós andemos assim. A palavra do Senhor tem falado ao meu coração, e principalmente nesse sentido, amados, nós temos sido envolvidos por pensamentos materialistas, humanistas, pensamentos que negam a divindade incomparável, poder do nosso Senhor Jesus, autor de todas as coisas, comandante de todas as coisas, que conduz todas as coisas. Mas a palavra do Senhor olha para nós nesse enovelado de coisas humanas que nos tem aderido aos nossos conceitos e tem distorcido a imagem que nós devemos ter do nosso grande Salvador, Senhor Jesus. Ele olha para nós e nos lembra nessa noite uma vez mais que foi para isto que Ele, Jesus, o Filho de Deus, se manifestou, para destruir as obras do diabo. E que Ele comece no meu coração, para que eu possa viver uma vida olhando para Ele, conforme Ele quer que eu olhe, e vendo aquele que Ele realmente é, o grande Criador de todas as coisas, que tem poder, pela sua palavra de grande poder, para mudar todas as coisas. Que Deus abençoe as suas vidas, a minha vida, nessa semana, e eu espero muito vê-los na semana que vem. Hoje nós falamos sobre reações à crise, estar sozinho com Deus, orar pelo impossível, viver uma vida de retidão.
E na semana que vem, com a graça de Deus, vamos falar sobre a esperança que surge no meio da crise. Deus abençoe a todos vocês.